Como uma boa amante da papelaria, sou daquelas que entram na papelaria para ficar olhando as coisinhas. Adoro. Se pudesse, teria um caderno de cada, com capas diferentes. E há alguns anos eu venho criando alguns cadernos e hoje eu vou trazer para vocês um dos cadernos que eu faço, especificamente um caderno fichário, que é com couro sintético e fica lindo. E é um baita presente também, você pode dar para alguém que você queira dar. Alguém que você ame, um amigo que vai fazer aniversário, por exemplo. Bora fazer? O molde tem essas medidas: 17,5, 5, 17,5, 8,5 centímetros por 23,5 de altura. Você pode colocar 18 centímetros, arredondar para dar uma folguinha, se quiser. Ele vai fechar dessa forma. Esse pontinho é onde vamos botar o botão. Eu fiz a medida, o meio dela, e o meio deu 11,75 centímetros. A mesma coisa na capa, a parte menor. No meio você vai botar um botão. Se você quiser aumentar um pouco esse pedaço, a parte da frente, você também pode acrescentar um pouco mais. Vou riscar o meu couro. E vou cortá-lo com estilete. Como eu não tenho balancinho para colocar o botão, eu coloquei no sapateiro o botão e é assim que eles colocam. Aí vai ficar dessa forma. O meu papelão, ou papel Paraná, o roller, ele tem 22 centímetros de altura e 15,5 centímetros de largura. Eu fiz ele um pouco menor porque quando eu for passar costura entre as duas camadas do couro, a minha agulha não pode pegar esse papelão porque corre o risco de quebrar a agulha. Porque o papelão ele é muito grosso, então provavelmente vai quebrar. Aqui é onde vai ficar a minha argola, minha ferramenta de fichar. Lembrando que eu tenho que deixar esse espaço para que ele possa fechar, dessa forma. E colocar a minha argola bem no meio desse papelão. Vou marcar onde eu faço o furo. Agora eu vou colocar esses grampinhos para poder segurar o meu couro no lugar para que eu faça a costura. Deixo meus 5 centímetros de espaço para poder colocar a outra parte, lembra disso, gente? Eu não vou costurar essa parte aqui para poder encaixar o papelão depois, porque eu não vou costurar agora com o papelão. Primeiro vou costurar todas essas partes aqui, para depois colocar o papelão e costurar essa parte do meio. Agora que já está tudo costurado, vou colocar os papelões dentro. Lembrando que o pedaço de papelão que está perfurado, eu vou colocar ele voltado para o lado que é para fechar. E o ideal é que ele fique bem ajustado assim, dessa forma.
Já fiz a costura entre as duas partes e agora é a parte mais chatinha, que é a hora de perfurar o couro. Aquele lugar onde a gente fez a marcação para colocar a argola, a ferragem de fichário. Como eu tive que sair correndo para poder ir mandar colocar o botão, gente, eu não tenho um balance em casa, infelizmente. Eu não consegui gravar para vocês antes essa parte. Mas quando elas colocam, eu não consegui costurar essa parte da flor antes de levar para poder colocar. Então é muito difícil se você colocar o botão e depois tentar costurar essa flor, porque é muito grosso, né? Olha, a costura passa aqui e aí fica difícil. Então eu sugiro que vocês costurem primeiro. Outra sugestão é, pelo menos aonde que eu coloco o botão, as meninas não colocam com várias camadas de couro, tá? Elas falam que é muito grosso. Então, o que eu fiz foi aquele círculozinho para poder evitar que elas pegassem 3 camadas do couro. Então, elas pegaram praticamente a última camada só, que é a capa mesmo, para poder colocar esse botão. Então, fica a dica se vocês forem levar para botar o botão, tá? Eu acho que é isso. Agora eu vou pegar o molde das flores e vou riscar o meu couro com eles e depois vou cortá-los. As flores vão ficar assim, a parte menor em cima de todas as outras. E fazer esse círculo no meio de corte para poder colocar o botão. Vou passar uma costurinha assim, uma costura pequena, para não estragar a flor, e também uma costura que apenas segure as pétalas unidas, que mantém elas unidas. Vou passar uma costurinha aqui nessa maior, entre a média e a maior, e uma costurinha na base para poder costurar junto na capa. Olha, as 3 já estão costuradas, unidas, e agora eu vou unir na capa também. Peguei o molde e fiz o recorte das folhas também para poder colocar junto das flores. Vou encaixá-los aqui atrás e também vou passar uma costurinha bem pequena aqui, só para poder uni-lo na capa. Fiz um bolsinho só para poder tampar essa parte para dar um acabamento. Um bolsinho com uma chita que combine com o couro.
Vou costurar aqui tudo para poder unir o bolso na capa. Na parte do meio vou colocar uma tira do tecido igual para poder combinar. Peguei uma tira de papel 23,5 mais 24 centímetros total para poder passar em volta dessa parte que eu preciso. E 5 centímetros de largura. Vou passar cola, tirar o excesso e colar o tecido em um desses lados. Passar cola na beiradinha e vou colar para dentro para poder dar o acabamento. Vou posicionar no lugar onde eu quero colocar e vou costurar. Agora eu vou enfeitar esse botão colocando as pedrinhas para fazer o miolo da flor. Você tem a opção de deixar sem as pedrinhas ou colocar outro tipo de pedra. Daí é o teu design. Eu estou usando aquela cola de artesanato 6000, a mais forte do que a Pega 1000. Agora eu vou colocar essas ponteiras aqui nela. Você tem a opção de não colocar também se não quiser. Eu encontrei com um preço bem barato, então vale a pena colocar aqui, dá um design mais legal. Só cuidado para não amassá-la. Você tem que pegar de um jeito que você não vai amassar uma parte apenas, vai pegar e apertar por todo, como um todo.
Qual mulher não gostaria de receber um presente desse? Gente, é muito lindo, sinceramente, né? E não é tão difícil assim de fazer, não é verdade? Faça e dê de presente, ou até venda. É um bom lucro. Tchau, até o próximo vídeo.